Bom dia, bendito seja o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem concedido mais esse dia maravilhoso. Glória a Deus e glória a Deus por tua vida também. A palavra do Senhor diz em João 3,34 o seguinte: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Eu quero falar um pouco sobre essa questão do Deus não nos dá o Espírito por medida. Se você ler o capítulo 3 de João, você vai ver que é o João Batista falando de Jesus, porque foram lá indagar, falaram: mestre, aquele que tu, tá batizando e tá pregando. E aí João vai falar duas coisas importantes, muito importantes. A primeira delas é isso, essa que nós vamos estar falando: Deus não nos dá o Espírito por medida. E a outra é uma questão muito importante para entender essa questão de que Deus não nos dá o Espírito por medida. Aqui é o Espírito Santo. João vai falar assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Aí é que está a chave. À medida em que nós vamos diminuindo, nós vamos dando permissão para o Senhor, o Espírito Santo vai manifestando em nós. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, porque quando a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor não nos dá o Espírito por medida, o Senhor está dizendo que você sendo um cristão, você sendo uma cristã, você tem o Espírito Santo na sua plenitude. O Senhor não concedeu 10% do Espírito Santo, ou 30%, ou 90%, ou 99%. A palavra do Senhor está dizendo que Ele não nos dá o Espírito por medida, ou seja, Ele está dizendo: eu forneço completamente. A ação do Espírito é completa, porque o Espírito está na sua totalidade. Percebe? Então isso implica que nós devemos levar em consideração: olha, se o Espírito do Senhor está na sua totalidade em mim, porque eu sou um cristão, isso deve também evidenciar essa totalidade. Se você não assistiu e não ouviu a mensagem anterior, seria pertinente você estar assistindo ou ouvindo, porque eu trouxe uma questão que é muito importante, como o arqui-inimigo da fé. Qual é o arqui-inimigo, ou os inimigos da nossa fé? São os nossos sentimentos. Eles precisam ser, colocados debaixo da cruz, eles precisam estar simplesmente soterrados debaixo da cruz, para que nós tenhamos essa plenitude do Espírito Santo, que é uma prerrogativa que a palavra do Senhor trata com muitas passagens falando disso. Talvez você diga: mas a plenitude do Espírito Santo, Deus não nos dá o Espírito por medida. Ora, é fácil entender. Pare e pense um pouco. Nós somos colocados aqui na Terra para fazermos a diferença, para ser um diferencial. Nós somos colocados aqui, a palavra do Senhor diz, como sal, para dar sabor. A palavra do Senhor diz que Deus nos colocou aqui para sermos luz, ou seja, para dissipar as trevas. Não é assim? Então, quando nós não entendemos bem essa questão da plenitude do Espírito, da grandeza do Espírito, da totalidade do Espírito Santo em nós, muitas vezes nós agimos como o mundo. Ficamos temerosos como o mundo, ansiosos como o mundo, desesperados como o mundo. Ou seja, nós pegamos o viés do mundo, a rodovia do mundo. É como que
uma negativa, uma negação, né? Uma negação do que Deus fez por nós. Então ele não deu 10% do Espírito, ele deu a totalidade, ele não deu 99% do Espírito, ele deu a totalidade do Espírito. E o Espírito nessa totalidade, e aqui é que eu quero que você preste atenção, ele quer se manifestar. Então o Senhor não nos dá o Espírito por medida, mas ele se manifesta por medida. Por que ele se manifesta por medida? Porque vai depender da minha fome e da minha sede. A palavra do Senhor não diz lá em Mateus 5:6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu cometia um grande engano inclusive já citei várias vezes esse texto para várias pessoas, e dizendo, olha, aqui está dizendo lá no futuro, serão fartos, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, lá no futuro. Então nós não vamos ser fartos. Nós não vamos nos fartar de justiça aqui nesse mundo. Mas é um engano meu. Por quê? Tem dois tipos de justiça. Tem a justiça plena, total e absoluta, que só se encontra em Deus, e nós vamos desfrutar dela na glória, depois que formos levados daqui. Mas tem uma justiça que Deus opera no nosso viver. Essa justiça, se nós tivermos fome e sede dela, o Senhor há de nos saciar. E o que significa ter fome e sede de justiça? Significa buscar, significa negar-se a si mesmo, significa colocar, né, Deus como primazia em nossas vidas. Se você analisar, tem um salmo aqui que eu quero ler, para você ver como que é tão importante essa questão de espírito, porque nós falamos da plenitude do espírito, e é tão oportuno isso, porque nós não temos o espírito por medida, nem o espírito humano nós não temos por medida. Nós temos a totalidade do espírito humano e temos a totalidade do Espírito Santo a partir do momento que nós nos tornamos cristãos. Está lá no Salmo 104, no 29 e 30, diz assim: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu Espírito, o Espírito Santo, e são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, ele diz aqui, se lhes tira o fôlego. Não tem o outro texto lá que diz, né? O Espírito volta a Deus e o pó volta ao pó. Ou seja, eu estou procurando mostrar para você como que a plenitude do Espírito da nossa vida é tão importante. Esse enchimento do Espírito. Então, talvez você fique pensando, né, que as coisas não acontecem, você queria ver uma manifestação mais intensa, né, do poder de Deus na tua vida, mas isso é uma questão de que nós não estamos permitindo a ação do Espírito Santo em nossa vida. Nós é que estamos complicando a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós é que não temos fome e sede de justiça a ponto de nos fartar. O problema é nosso. Então, como João Batista diz, importa que ele cresça e que eu diminua. À medida em que nós tomamos conhecimento dessa métrica de Deus, nós vamos nos mergulhar cada vez mais, né? Ter mais fome, ter mais sede dessa justiça, de modo que o Senhor manifestará esse Espírito Santo que não nos foi dado por medida, ele foi nos dado na totalidade. Quando nós vemos, né, lemos o livro de Atos, é tão maravilhoso ver, e pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, ou seja, esse relacionamento que eles tinham com o Espírito Santo.
Nós precisamos resgatar isso, irmãos. Isso não foi só para a igreja primitiva. Isso diz respeito a nós. Aqui agora. O Jesus que operou lá, opera agora. O Espírito Santo que estava manifestando lá, com poder e com graça e com unção, continua. Deus não nos tem dado por medida, não foi uma medida naquele tempo e uma medida agora. Nós é que estamos atravancando a ação do Espírito Santo em nós, porque ele, como eu disse, se somos cristãos, então o Espírito Santo está na sua plenitude em nós. Não a manifestação dele na sua plenitude, mas na totalidade ele se encontra em nós. Entende? Veja, por exemplo, Atos 4:31, diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Note as particularidades, né? Como que se movimenta essa ação, como que ocorre. E tendo orado, buscaram, clamaram, estavam com fome, estavam com sede. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Houve um movimento medonho ali. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. Cheios na sua totalidade. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus, sabe? A ousadia vem na proporção de que nós permitimos, né? Nós permitimos que o Espírito Santo se manifeste em nós. Porque os nossos esquemas, não adianta nós fazermos ali, né, uma cola, não adianta fazermos um descritivo para falar isso, aquilo outro, se não vier carregado da unção, não tem eficácia. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. Note aqui, com ousadia, pode ser falado a palavra de Deus sem ousadia, mas aqui é com ousadia, porque a unção do Espírito Santo está ali. Eles foram cheios, nós fomos cheios do Espírito Santo, para ter fome e sede dessa justiça divina e falar com ousadia a palavra do Senhor. Talvez o que ocorre, Paulo, né, escrevendo aos Efésios, pode nos ajudar a entender, porque muitas vezes isso não ocorre em nosso viver. Está lá em Efésios 4:30 e 31, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não é para entristecer, mas o Espírito Santo entristece. Sim, entristece, está aqui a prova de que ele entristece. Ele pode ser entristecido. E eu creio que pelo menos eu tenho sentido isso na minha vida, quanto mais nós buscamos, né, os nossos interesses próprios, quanto mais nós evidenciamos os nossos sentimentos, os nossos valores pessoais, mais entristecemos o Espírito Santo. E na medida em que isso ocorre, nós vamos apagando o Espírito Santo, ao invés de ter uma ação contrária, né, de nós diminuirmos para que ele se manifeste na sua totalidade. Aqui diz, né? E aí, note que ele vai continuar falando algo muito importante. Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí ele diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentro de vós. O que é que ele está dizendo? Sabe o que entristece o Espírito Santo? Nós temos ele na totalidade, mas ele não se manifesta na totalidade. Nós não pregamos com ousadia, nós não pregamos com intrepidez. É porque tem amargura, tem ira,
tem cólera, tem gritaria, tem blasfêmia e malícia. Tudo isso ele diz assim, tem que ser tirado, tem que ser expurgado, tem que ser colocado para fora. Isso é um trabalho que depende de mim, depende de você, depende de cada um. Isso não é Deus que faz. Deus ele nos concede a graça para que isso seja colocado para fora, para que o Espírito Santo não seja entristecido e, pelo contrário, ele se alegre. Se ele entristece, ele também pode se alegrar, e ele se alegrando, ele se manifesta. E aí nós vamos fazer, pregar com ousadia, operar a palavra com ousadia. Não vamos pegar esse viés do mundo de ficar aí, chafurdado no desânimo, no fracasso, no medo. Porque isso, porque aquilo outro. Pelo contrário, teremos a manifestação da graça de Deus, porque ela se manifesta através da unção do Espírito Santo. Tudo na vida do cristão gira em torno do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus disse, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Paráclito, o Advogado, o Santo e Bendito Espírito. E que tanto diz aqui na palavra, que nós devemos estar procurando ter fome, sede da justiça de Deus, da palavra de Deus e dar liberdade a esse Espírito para ele se manifestar. Aleluia. Eu quero que você esquadrinhe teu coração, assim como eu tenho esquadrinhado o meu. Veja, alguns adjetivos foram colocados aqui, por Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, que isso quer dizer que escreveu à igreja, escreveu a mim, escreveu a você. Se tem situações mesmo que não estejam nessa categoria que foi alistada aqui, mas outras coisas mais nós sabemos. Vamos nos quebrantar diante do Senhor. Vamos procurar, nos diminuir diante do Senhor. Clamar ao Senhor, Senhor, enche a minha vida. E quando nós fizermos isso, ele vai falar, eu quero encher, mas isso, e aquilo outro tem que sair. Você tem que colocar para fora, isso não pode fazer mais parte da tua vida. Isso não pode fazer mais parte do teu viver. E aí, diante daquilo que o Espírito Santo colocar em nosso coração, nós vamos falar, sim, Senhor. Sim, Mestre. Sim, Senhor. Eu obedeço. E colocar em prática. E nós seremos cristãos onde o Espírito Santo terá a liberdade de se manifestar. E, de certa forma, outras pessoas verão essa ousadia, essa intrepidez, porque a palavra do Senhor diz, o Senhor não nos tem dado um espírito de timidez e covardia, mas de intrepidez e ousadia. Oraremos pelas pessoas e elas serão curadas. Levaremos uma palavra de conforto, levaremos uma palavra de alento, levaremos Jesus Cristo a vidas. É isso que está queimando dentro do meu coração e eu peço ao Senhor que esteja queimando também dentro do teu coração. Porque você, cristão, você cristã, já está cheia do Espírito Santo. Deus não te deu o Espírito por medida, mas ele está se manifestando por medida e a culpa é nossa. Vamos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e pedir a Deus que ele nos conceda a graça, ele ilumine, lance luz na nossa vida, para que saibamos o que é que tem atrapalhado a manifestação dele através da nossa vida, através do nosso viver. Tenha um bom dia, que o Senhor continue com a sua boa mão estendida sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus.